Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e quero começar aqui agradecendo a todos aqueles que já estão inscritos no canal. A gente está quase alcançando 85 mil inscritos e a sua ajuda pode ser muito importante, assim como compartilhar esse vídeo, que eu vou falar sobre o quê? De duas pesquisas que foram feitas lá na Bahia, trazendo cenários para o governo do estado e também para o Senado. E detalhe, numa pesquisa a Semineto tem 41 pontos de vantagem sobre Jerônimo Rodrigues. Na outra pesquisa, que foi divulgada com um dia de diferença, a vantagem é de apenas um ponto. É isso mesmo. Numa 41, na outra 1, e a pergunta é em qual delas acreditar. Mas antes de trazer esses detalhes aqui para vocês, algumas reflexões, vale a pena lembrar aqui também, caso vocês queiram colaborar com o canal, além de deixando like, dislike, comentando, compartilhando, nós temos aqui o clube de membros, que a partir de R$ 99 você colabora financeiramente com o nosso trabalho aqui, assim como tem aqui opções do Valeu e outras mais que eu deixo sempre no comentário fixo. Então, muito obrigado a todos que já estão aqui com a gente. Pessoal, a pesquisa IFP ouviu 1.213 pessoas entre os dias 18 e 28 de julho e tem uma margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos. Vejam bem aqui os números para o governo da Bahia. A Semineto, ex-prefeito de Salvador, ele é do União Brasil, aparece com 53,72%. Jerônimo Rodrigues, vejam bem, do PT, aparece com 12,78%. Daqui, arredondando 41 pontos de vantagem para o ACM. Em terceiro, o ex-ministro de Bolsonaro, João Roma, do PL, com 8,47%. Giovanni D'Amico, do PCB, com 1,07%. Kleber Rosa, do PSOL, com 0,07%. Indecisos, 18,20%. Branco e nulo, 5,69%. Aí esse instituto fez uma outra pergunta, que é pegando o candidato ao governo e vinculando a ele o apoio de algum presidenciável. A Semineto é do União Brasil, partido que tem Soraya Tronic concorrendo à presidência, mas a Semineto também tem uma boa relação com Ciro Gomes, vou falar daqui a pouco, porque a vice-prefeita de Salvador, Salvador que tem como prefeito Bruno Reis, que é aliado de primeira hora aí do ACM, a própria Ana Paula Matos, que agora é a vice do Ciro, também tem uma ótima relação com o Ciro. Então, possivelmente, o ACM vai ali abrir palanque. Estou tratando aqui de possibilidades para o Ciro Gomes, mas independente disso, o Ciro não é um candidato que vai estar ali o tempo todo colado com a ACM. A Semineto deve fazer uma campanha mais independente. E ela aparece aqui, então, sem o apoio explícito de nenhum candidato. Mesmo assim, ela aparece liderando com 44,95%. Então, ele cai aqui em torno de 8 pontos, quando você não tem nenhum nome vinculado. O Jerônimo, que é petista, candidato do Lula, que apareceu com 12,78, no primeiro cenário, aparece agora com 23,86. E o João Roma, que é apoiado por Jair Bolsonaro, aparece agora com 13,89. Aí os indecisos, que antes eram 18,20, agora aparecem aqui em 11,75. E o branco e nulo praticamente se manteve, 5,55. Ainda assim, nesse cenário, a Semineto venceria no primeiro turno com uma certa folga. Vamos trazer agora aqui o cenário para o Senado, antes de trazer o outro instituto, que vai apresentar uma diferença de apenas um ponto para a Semineto. No Senado aqui nós temos Otto Alencar, que é senador tentando a reeleição do PSD. Ele é da aliança ali com o Jerônimo Rodrigues. Ele lidera com 29,44%. Cacá Leão, que é do PP, aparece em segundo com 7,9%, e esse aqui é aliado do ACM Neto, então pode ser que ele cresça um pouco na medida em que a campanha começar. Raíssa Soares, que é apoiada por Bolsonaro, do PL, 4,25%, Tâmara, do PSOL, 3,18%, branco e nulo, 14,35%, e indecisos, 40,88%, o que indica aqui um espaço muito grande para alguma alteração nesse cenário. Agora, vejamos um outro instituto, Atlas Intel, que ouviu 1.600 pessoas entre os dias 30 de julho e 4 de agosto, tem uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Vejam bem, a Semineto aparece liderando 38,8%. O Jerônimo Rodrigues aparece em segundo com 37,8%, um pontinho de diferença. João Roma, do PL, aparece aqui melhor do que no outro instituto, 13,20%. Kleber Rosa, do PSOL, 1,4%. Giovanni D'Amico, PCB, 0,1%.
Branco, nulo, não souberam responder, 8,6. E claro, petistas comemoraram essa pesquisa, mas cá entre nós, né, como é que pode, né? Num dia você vê uma pesquisa que dá uma vantagem de 41 pontos. No outro dia, um outro instituto com outra metodologia, e não estou aqui defendendo um ou outro, não. A minha questão aqui é chamar atenção para essa loucura que virou pesquisa no Brasil. No outro dia aparece com a vantagem de 1 ponto. Não tem condições. Aí mesmo naquele cenário lá em que você pega apoiado por esse ou aquele presidenciável, a vantagem do ACM-Neto para o Jerônimo é de 21 pontos. Então você tem num cenário 41, no outro com apoio de presidenciável 21, no outro instituto 1 ponto. Eu até fui atrás do questionário do Atlas Intel para ver se tinha ali o apoio do Lula. Não tinha, não. Também é sem apoio nenhum. Ou seja, tem que comparar esse questionário de 1 ponto de vantagem com outro questionário que dá 41 de vantagem para o ACM-Neto. Então, sinceramente, é uma coisa realmente complicada. E na Bahia, eu acompanho vários institutos e praticamente todos eles dão uma larguíssima vantagem para o ACM-Neto. É tudo na casa de 30, 40, às vezes até 50 pontos de vantagem para o ACM-Neto. Então, fica aqui a reflexão e a provocação para que não caiam e não decidam voto por conta de pesquisa. Eu tenho insistido nisso aqui quando eu falo de pesquisa presidencial ou nos estados, para avaliar os candidatos, as propostas, as ideias, o que já fez, o que não fez, o que prometeu e cumpriu, o que prometeu e não cumpriu, porque é isso que vai ajudar a transformar os estados e também a vida das pessoas, assim como o nosso país. A gente percebe que com certeza é questão de metodologia, não sei o que mais pode explicar isso, mas o candidato petista nessa pesquisa Atlas Intel, ele cresceu em relação ao que tinha antes, 5,2. Portanto, ele já tinha ali 32,6 no levantamento anterior. O ACM-Neto recuou 0,9. Então, ele tinha antes 39,7. Então, não é que agora o Jerônimo Rodrigues encostou, não. A diferença nesse instituto já era pequena e já era menor comparado com outros institutos. E só para fechar, o João Roma subiu 2,7, segundo o Atlas Intel. Agora vejam bem, no cenário para o Senado, esse instituto também traz números diferentes, porém a diferença entre o primeiro e o segundo praticamente se manteve. Porém, invertendo aqui a ordem de quem é o primeiro e o segundo, Bom destacar isso também. Otto Alencar aparece nesse instituto Atlas Intel com 39,2, doutora Raíssa com 16,2, Cacá Leão com 12,9, Tâmara do PSOL com 5%, branco, nulo e indecisos 26,7%. E vejam que a diferença nesse instituto, além de uma mudança aqui na ordem, a Raíssa lá no outro estava em terceiro com 4,25 e o Cacá Leão em segundo com 7,9. Aqui agora teve uma inversão na ordem do segundo e terceiro, mas o que chama muito a atenção é em relação ao número de branco, nulo e indeciso. No Atlas, 26,7 e na IFP você tem aqui mais de 55%. O que explica isso? Então a gente tem que começar a questionar mais os institutos de pesquisa. E a grande questão é, nas eleições na Bahia, uma pequena reflexão sobre o cenário lá, nós temos o PT governando o estado nos últimos 16 anos. Foram 8 anos de Jacques Wagner e 8 anos de Rui Costa. Então não dá para desprezar a força do PT e do Lula no estado, tem uma popularidade muito alta. Porém, eles vão enfrentar quem? A ACM-Neto, que governou Salvador, a capital baiana, por 8 anos, saiu com aprovação altíssima, elegeu seu sucessor, Bruno Reis. Bruno Reis, que tem como vice Ana Paula Matos, do PDT, que foi escolhida para ser a vice de Ciro Gomes, o que será importante para o Ciro crescer na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do Brasil. E em terceiro lugar, João Roma, ex-ministro de Bolsonaro, porém, ele vai enfrentar uma dificuldade muito grande, porque o ACM-Neto tem o que mostrar, o que fez como prefeito de Salvador. O Jerônimo Rodrigues foi secretário de Rui Costa que tem ali uma taxa de aprovação relativamente alta, então também tem a quem se apegar, tem como se apegar ao Lula. Já o João Roma, além de estar em terceiro nas pesquisas, tem que lidar lá com a altíssima rejeição que Bolsonaro tem no estado. Então a situação do João Roma não é fácil. A do Jerônimo Rodrigues, baseado no instituto, tá competitivo, baseado no outro com situação dificílima, e fica aqui realmente essa dúvida, em qual instituto acreditar. A imensa maioria deles tem dado uma larga vantagem ao ACM-Neto, que na minha opinião é o favorito para vencer as eleições na Bahia e quebrar esse poder do PT
que está tendo lá ao longo dos últimos anos. As 4 eleições foram vencidas, como eu disse para vocês. Pessoal, então é isso, né? Se você chegou até aqui, assistiu o vídeo e gostou, compartilha com mais pessoas, em especial com quem mora na Bahia, que talvez esteja mais interessado em saber como está o cenário por lá, mas também com quem não mora lá e tem interesse em saber e entender o que pode acontecer nessas eleições. Eu fico por aqui, agradecendo a todos que nos apoiam aqui no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal, até mais!